Paz do Senhor, pessoal, paz do Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vinda, filho e filha de Deus. Vamos conversar um pouquinho hoje, vamos falar algumas coisas hoje a respeito do tema. O tema de hoje vai ser os Pilatos do nosso tempo. Os Pilatos do nosso tempo. Então já vá acessando aí, a gente vai conversar e trocar aquela ideia, bater aquele papo, tá? Então a chave de sabedoria de hoje aí, nossa terceira live de chaves de sabedoria, vamos falar hoje sobre os Pilatos do nosso tempo. Amém? Eu vou pedir para vocês falarem como é que tá o áudio aí. Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, se estão me ouvindo legal, se tá tudo ok. A gravação hoje parece que não tá muito boa, tá um pouco mais escura do que o normal. Pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre os Pilatos do nosso tempo hoje, tá? Então, a imagem tá boa e o áudio tá bom. A Valéria já deu um ok aí, tá bom? Obrigado, gente, pelo feedback. Vamos conversando, vamos falando aí pra gente poder começar a nossa live aqui, nossa live de quinta. Então, Deus abençoe. Valéria, boa noite, graça e paz. Deus abençoe. Elaine, Olune, minha cunhada, Deus abençoe. Obrigado pelo feedback, Elone. O amor da minha vida também já entrou aí, ó. Helene entrou. Meu amor, tá conosco aí. Pessoal, é o seguinte, eu não posso estender bastante hoje. Daqui a pouco eu tenho uma mentoria com algumas pessoas. Eu tenho que passar a mentoria para a mentoria bíblica hoje, falando sobre continuar o Sermão da Montanha. Então, mentoria quinta-feira, 8 horas da noite online. Então não vou poder agarrar, não posso agarrar. Então vou dar procedimento e eu vou entregar tudo que Deus tem me dado para falar aqui a respeito do tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte. Cid, boa noite, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então, o que acontece? Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 27, Mateus 27. Vamos ler do verso 22 até o verso 24, até o versículo 24. Mateus 27, do 22 até o versículo 24, tá? E assim está escrito, ó. Vamos lá. Já deu tempo do pessoal entrar. Disse-lhes Pilatos: que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Então, vamos conversar, vamos falar sobre Pilatos. E o contexto aqui e a conversa que nós vamos ter é sobre o Pilatos que a Bíblia nos mostra e os Pilatos do nosso tempo. Ou do nosso tempo existe alguns Pilatos, ou seja, algumas pessoas que têm ações, atitudes parecidas, iguais, próximas ao que Pilatos teve. Talvez você já conheça bem a história de Pilatos, mas eu quero só te relembrar algumas coisas aqui, tá? O Pilatos, na sua época,
era o governador da Judéia. Ele era o governador. Ele era um romano que governava sobre o povo de Israel. E a gente sabe que ali havia também alguns reis, como a gente pode ver sobre o Herodes. Herodes, no caso aqui, Herodes era um rei do povo, mas quem mandava naquela época era o governador, o Pilatos. E acima de Pilatos haveria o César, acima de Pilatos teria o César, tá? Lembrando que o César aqui é o cargo do imperador, é o máximo, é o top, é o topo. Então você tinha o César, você tinha o Pilatos, você tinha um rei que mandava em determinadas regiões e você tinha o povo. O que acontece é que essa passagem de Mateus 27 vai nos mostrar que logo depois que Jesus foi levado, Jesus foi preso, Jesus foi levado até um sinédrio, que é um concílio dos fariseus, dos sacerdotes, para ser julgado por eles, né, para ser avaliado por eles. Depois Jesus é levado até o Pilatos. E diante do Pilatos fazem grandes acusações contra Jesus. Fazem várias acusações contra Jesus. E o que é mais interessante é que o Pilatos, ele vai falar a respeito de Jesus, ele vai perguntar a respeito de Jesus, ele vai falar assim: você é o rei deles? Você é o rei dos judeus? E é interessante como que Jesus fala: tu dizes isso. É interessante que o Pilatos, ele tenta conversar com Cristo perguntando. Pilatos teve uma das maiores oportunidades e ele fez uma das maiores perguntas que alguém poderia fazer para Jesus. Diante de Jesus, Pilatos faz a pergunta que é: o que é a verdade? Inclusive, para quem tem aula, ou já teve aula comigo, sabe que nós usamos essa frase para tentar aprofundar sobre a base bíblica da verdade. E Pilatos vai falar com Jesus, ele vai perguntar para Jesus: Jesus, o que é a verdade? Se Pilatos tivesse um pouquinho mais de paciência, se Pilatos tivesse aguardado um pouquinho mais, talvez ele teria recebido a melhor, talvez ele teria recebido a maior resposta da vida dele. Talvez Pilatos teria recebido a resposta sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez o Pilatos conheceria a das maiores verdades que ele estava procurando e que ele estava perguntando para Jesus. Pilatos estava perguntando, se abrindo para Jesus, falando: bom, e o que é a verdade? Só que Pilatos não teve tempo para esperar a resposta. Talvez Pilatos não teve a paciência para ouvir o que Jesus ia falar. Talvez Pilatos não teve a humildade de ouvir Jesus falar. Talvez Pilatos não teve, como que eu posso dizer aqui, crédito. Talvez Pilatos não depositou crédito que Jesus poderia responder essa pergunta para ele. E é isso aqui começa a entender quem são os Pilatos do nosso tempo. Os Pilatos do nosso tempo são aqueles que muitas vezes têm a oportunidade de estar diante de Jesus, mas muitas vezes não dão crédito a ele. Os Pilatos do nosso tempo são aqueles que estão diante de Jesus e fazem muitas vezes alguns questionamentos e algumas perguntas, mas não têm paciência para esperar Jesus responder. Talvez não tenham humildade para ouvir a resposta que Jesus tem para dar. Talvez não tenham o crédito, não deem o crédito necessário para que Cristo possa responder uma pergunta que ele faz. E às vezes uma pergunta que você faz para Cristo, às vezes uma pergunta que você faz quando você está diante de Deus, pode ser a pergunta que vai mudar toda a sua vida. Pode ser a pergunta que vai mudar toda a sua história. Uma pergunta que você faz para Deus, uma pergunta que você faz para Jesus, que Ele te responda, pode ser a pergunta de virada de vida, pode ser a pergunta de virada de situação, pode ser a pergunta que vai abrir a sua mente, pode ser a pergunta que vai te tirar do laço do passarinheiro, pode ser a pergunta que vai te tirar do mal, pode ser a pergunta que vai ser a chave de transformação da sua vida. Mas diante de Jesus, muitos de nós estão igual Pilatos, não tendo humildade para ouvir, não tendo
tempo para parar para ouvir, não dando o crédito necessário para ouvir. Então eu começo a falar a respeito disso. Os Pilatos do nosso tempo podem ser marcados por aqueles que não sabem ouvir o que Jesus tem para falar, por aqueles que não têm tempo para ouvir, por aqueles que não têm humildade para ouvir e por aqueles que não dão nem crédito para ouvir, às vezes, o que a palavra de Jesus tem para nós. O que é que nós faremos diante de Jesus? Eu acho que essa é a pergunta-chave. Diante de Jesus, o Pilato sabe, no verso 18 vai dizer que porque sabia que eles tinham entregado Jesus por inveja, eles tinham inveja de Jesus, e Pilatos sabia que o sinédrio ali, o sacerdote, o sumo sacerdote, os fariseus tinham entregue Jesus por causa de inveja diante do Pilatos. Pilatos está diante de Jesus. Eu quero que você venha comigo agora e raciocina que você está diante de Jesus. Você está perante o Cristo, o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, você tem uma pergunta e você tem uma fala com Jesus e você nem espera para a resposta. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? A gente tem que entregar algumas coisas sempre quando a gente está fazendo uma live, a gente sempre tem que entregar alguma coisa. Deixa eu falar algo para você. Será que você está tendo a humildade de ouvir as respostas que Deus tem para você? Será que você é o tipo de pessoa que sai indagando Deus, talvez em oração, talvez você busca Deus em oração e pergunta para Deus muitas vezes várias coisas, várias situações, vários o quês e porquês e várias situações você sai perguntando para Deus, mas será que você está tendo tempo de ouvir a resposta que Cristo tem para você? Será que você está parando em algum momento para ouvir a resposta que Jesus tem para você? Será que você está tendo humildade para ouvir o que Jesus tem para você? Será que você está dando crédito para aquilo que Jesus já tem falado com você? Porque senão nós estamos igual Pilatos. E no versículo de número 22, Pilatos agora vai fazer uma outra pergunta que talvez seja a pergunta mais importante da vida de Pilatos, que é a pergunta que eu quero fazer para nós nessa live aqui. A nossa reflexão é: o que farei então de Jesus chamado Cristo? O que é que eu faço de Jesus? O que é que eu faço desse Cristo? O que é que eu faço? Eu quero ser muito sincero com você, eu quero ser muito brando, direto com você. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: diante de Jesus, o que é que você está fazendo? Diante de Jesus, quais têm sido as suas atitudes? Você está diante de Jesus. Diante de Jesus, quais são as atitudes que você está tomando? Diante de Jesus, o que é que você está fazendo? Eu quero abrir essa live aqui, essa introdução da live aqui, com essa pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu estou diante de Cristo, o que é que eu faço? O que é que eu tenho feito? Como eu tenho levado a minha vida? Quais têm sido as minhas atitudes? Porque eu estou diante de Jesus, eu estou diante do Eterno, do Todo-Poderoso. O que é que eu tenho feito? Presta muita atenção nisso, presta muita atenção. Já vou continuar, mas aqui deixa eu ler aqui Samuel Olavo. Deus abençoe, viu? Gosto de você demais, mano, gosto de você demais. Samuel Olavo, fala, Thiago, só benção aí, irmão. Olavo, Deus abençoe, mano. Helene colocou: é verdade. Amor, é verdade. Helene aqui é meu amor, gente. Segue ela lá também. Ajuda ela lá no Instagram dela. Olha só, vou te pedir um favor. Antes da gente seguir, tem um aviãozinho aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um aviãozinho no seu celular. Bem aqui, ó. Bem aqui tem um aviãozinho. Clica aí e manda para alguém que precisa ouvir isso aqui agora, hoje. Clica aí e manda para alguém. Eu quero falar hoje sobre o que faremos de Jesus. Será que nós teremos as atitudes que Pilatos teve? Será que nós teremos as ações que Pilatos teve? Nós somos 5 pessoas na live. Se você trouxer mais uma pessoa na live,
no mínimo nós temos 10 pessoas vendo aí, que vai poder compartilhar isso aqui com outras pessoas depois, em conversa, em aconselhamento, em pregação. Gente, eu não tenho problema de você depois sair pregando, falando o que você aprendeu, o que você recebeu aqui. Não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade, não precisa nem dar crédito, não precisa fazer nada. Eu quero que você receba isso aqui, viva isso aqui e compartilhe isso aqui, tá? Aquilo que Deus tem entregado para nós, ou melhor, entregue para nós, aquilo que Deus tem dado a nós, eu vou te pedir encarecidamente que você possa compartilhar com alguém. O que é que nós temos feito diante de Jesus? O que é que nós temos feito diante do Cristo? E aí eu começo a dizer o seguinte, em relação a Jesus, várias pessoas podem ter, as pessoas podem ter várias atitudes, várias ações. Diante de Jesus, a gente pode ter várias formas de agir. E eu vou falar com você que tem duas coisas que eu vi que Pilatos faz. Então, grave isso aqui. Duas coisas que Pilatos faz. Duas coisas que Pilatos faz diante de Jesus. Pilatos vai perguntar o que fareis desse Jesus chamado Cristo. E a primeira atitude que eu observo que o Pilatos tem é a atitude da neutralidade. Ele se mantém neutro diante de Jesus. Diante de Jesus, o Cristo, diante de Jesus, o Todo-Poderoso, diante de Jesus, Pilatos quer se manter isento. Pilatos quer se manter neutro. Diante de Jesus, Pilatos quer, ou melhor, Pilatos não quer se envolver. Eu quero que você entenda o que está sendo escrito aqui, é que o que Pilatos tenta fazer é o seguinte, eu não vou pegar essa responsabilidade, eu não vou pegar essa questão, eu não vou me envolver com esse Jesus, eu não vou me relacionar com esse Jesus aqui, eu não vou, é isso que Pilatos faz. Pilatos, diante de Jesus, ele aborda uma postura de neutralidade. Diante de Jesus, Pilatos aborda uma postura de eu vou ser neutro, eu vou ser isento, eu não vou deixar Jesus para lá. Tanto é que a gente vê que ele sabe, Pilatos sabe que Jesus é inocente. Pilatos sabe que Jesus foi entregue por inveja. Pilatos sabe que o que estão fazendo com Cristo Todo-Poderoso é algo ruim, é algo mal. Só que ao invés do Pilatos tomar uma atitude, tomar uma posição, ao invés do Pilatos fazer algo diante de Jesus, Pilatos manda Jesus para alguns lugares. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes manda de volta para Pilatos. Pilatos manda Jesus para ser açoitado. Fala, não vou dar um castigo para ele aqui. Ele é castigado, volta. Depois Pilatos fica assim, e aí o que eu vou fazer? Pilatos coloca ele junto com Barrabás, coloca Jesus junto com Barrabás para que as coisas sejam feitas. E aí a pergunta que eu quero te falar é, será que a gente está sendo Pilatos no nosso tempo? E a gente até vai para a igreja, a gente até escuta louvores, a gente até escuta pregações, a gente até ouve as ministrações, a gente até entra numa live, a gente até lê algumas coisas, mas diante de Jesus, será que a gente tem se mantido neutro? Será que a gente não tem se posicionado diante de Jesus? Será que a gente é do nível de pessoas que sabe que está diante da coisa mais importante da nossa vida, mas nós não tomamos atitude nenhuma? Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitos de nós não tomamos nenhuma atitude diante de Jesus. Por muitas vezes nós permanecemos neutros diante de Jesus. Por muitas vezes nós permanecemos isentos diante de Jesus. Você até vai para o culto, mas não se envolve. Né? Você até escuta uma palavra, mas você não pratica. Você até escuta um louvor, mas você não adora em espírito e em verdade. Você até lê alguma coisa sobre Jesus, você não procura conhecê-lo de verdade. Você está isento, você está neutro diante de Jesus. Você tem colocado Jesus em segundo lugar, você tem colocado Jesus em terceiro lugar, você tem colocado Jesus, às vezes, até numa escala aí, quinto, sexto, sétimo lugar. Você não tem dado a importância devida a Jesus que você precisa dar. O quão importante é Jesus na sua vida?
O quão é que você está envolvido com Jesus? Ou será que os Pilatos do nosso tempo são aqueles que até vão para uma igreja, até congregam, até assistem uma live, até leem uma palavra, até ouvem uma pregação, até ouvem um louvor, mas o nível de envolvimento com Deus é muito raso. Eles até sabem quem é Jesus. Eles até vão estar diante de Jesus, mas não se posicionam, não se colocam diante do Cristo Todo-Poderoso como uma forma de, não, eu quero esse Deus, eu quero realmente abraçar, eu quero realmente ser mudado, eu quero realmente ser tocado, eu quero realmente me envolver, eu quero realmente Jesus na minha vida, de verdade. Eu não quero só ver Deus, eu quero ser morada do Senhor, eu quero ser morada do Espírito Santo, eu não quero só ver, eu não quero só estar diante, eu não quero só ouvir, eu quero me envolver com Jesus. Eu quero realmente ter um nível de intimidade maior com Jesus. Eu quero realmente ter um nível maior de conhecimento de Jesus. Eu quero realmente ter um nível maior de relacionamento com Jesus. Como tem sido o nosso nível de envolvimento com Cristo? Ou eu tenho sido igual Pilatos? Ou será que eu tenho sido igual Pilatos, que eu olho Jesus e não faço nada? Eu olho Jesus e acho, não, esse Jesus não é para mim, é para outras pessoas. Ou até conheço esse Jesus, mas eu não vou me envolver tanto assim. A pergunta aqui é como é que tem sido o seu envolvimento com Jesus. E aí, se você fosse Pilatos, o que você faria? Jesus diante de você. Se você fosse Pilatos, o que você faria? Você se envolvia com ele ou ficava jogando ele para segundo, terceiro, quarto plano? Você ia só, desculpa a forma de falar, mas você só ia empurrando Jesus com a barriga. E é isso mesmo. Ele é só mais um adereço na sua vida, ou ele tem um lugar que ele merece na sua vida, de destaque, de honra? Como você tem sido diante de Cristo? Quais têm sido as suas atitudes diante do Cristo Todo-Poderoso? Eu vou deixar você responder aqui rapidinho. Escreve aí que eu vou ler o seu comentário para me seguir, para me falar mais alguma coisa a respeito disso. E aí eu quero falar o seguinte: cuidado com a neutralidade. Eu quero soltar a chave de sabedoria aqui para você entender o seguinte: chave de sabedoria bíblica. Vou colocar aqui, ó, chave de sabedoria bíblica. Aqui, ó, ser neutro diante de Jesus é rejeitá-lo. E aí, escreveu aí, ó, o pessoal do seminário escreveu aí, ó, ser neutro diante de Jesus é rejeitá-lo. Como é que você tem feito? O que é que você tem feito diante do Cristo? Se você tem sido um isentão, se você tem sido se você tem vivido de forma neutra diante de Cristo, se você está na neutralidade, você está rejeitando Ele. Você não entendeu? Eu vou ter que falar algumas coisas aqui para você. Presta bem atenção. Tem uma parábola de Jesus, não é bem uma parábola, perdão, mas tem uma fala de Jesus que ele fala assim: e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Jesus está falando que aqueles que não se envolvem com ele, não se envolvem com Cristo, também acabam dissipando Cristo. Se você é neutro diante de Jesus, e presta atenção, eu não estou falando se você é neutro na política, eu não estou falando se você é neutro em algumas outras opiniões suas, eu estou falando que se você é neutro diante de Jesus, se a sua atitude diante do Cristo, diante de Jesus é de neutralidade, então na verdade você não está aceitando, você não está tendo posição, você está rejeitando a Cristo. Pois todo aquele que não ajunta, espalha. Todo aquele que não ajunta, espalha. Se eu sou neutro diante de Cristo, eu não estou agregando com Cristo, não estou me juntando com Cristo, mas eu estou rejeitando a Cristo. Qual tem sido a sua atitude diante do Cristo?
diante do Todo-Poderoso? O que é que você tem feito? Eu acho isso muito importante, porque tem crescido um movimento de pessoas dizendo assim, não, tudo bem, eu sou evangélico não praticante, eu sou cristão não praticante. Isso não existe, porque o cristianismo, o evangelho, ele só pode ser quem pratica, quem faz parte. Se eu quero Cristo, se eu sou de Cristo, se eu estou diante de Cristo, o meu posicionamento tem que ser viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, fazer como Cristo faz. Minha posição diante de Cristo é me tornar o mais parecido possível com Ele. Se eu não pratico, eu não vivo o cristianismo. Cristianismo é prática. Cristianismo, evangelho é colocar em prática os ensinos de Jesus. Não existe cristianismo, cristão não praticante. Se você é um cristão não praticante, me perdoa, você não é um cristão. Porque o cristianismo são as ações, as palavras, as atitudes de Cristo em nós. Nós vivemos a partir daquilo que Ele faz, a partir daquilo que Ele nos ensina, a partir daquilo que Ele nos orienta. Não existe cristão não praticante. Para com isso. Esquece isso. Se você estiver nessa neutralidade, se você for neutro diante de Jesus, você está rejeitando. A neutralidade é rejeição. A neutralidade diante de Jesus é rejeição. Se você é um isento, se diante de Cristo você não faz nada, você rejeitou, porque a vida cristã é prática. A vida cristã é fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer, praticar as boas obras daquilo que Jesus mandou. Por isso que Tiago, na sua carta, vai dizer, não sede somente ouvintes, mas sede praticantes. E essa aqui, para mim, é uma das maiores chaves de sabedoria bíblica. Para mim, é uma das maiores chaves de sabedoria bíblica. É entender que quem não pratica se justifica. Um monte de gente agora vai falar, pastor, mas é muito difícil, mas não é impossível. Faz aquilo que você consegue fazer, faz aquilo que dá para você fazer, faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Ou você vai ser Pilatos diante de Jesus, que sabe o que tem que fazer, você sabe o que precisa fazer, mas você é neutro. Você está diante de Jesus, tendo que tomar uma atitude, você sabe qual é a atitude que tem que tomar, você sabe quais são as ações que tem que fazer, mas você não faz. Você não faz. Você é neutro. E se você é neutro diante de Jesus, você está rejeitando Ele. Faz sentido isso aqui, gente? Faz sentido? Escreve aí se faz sentido, por favor. Tá? Escreve aí se faz sentido. Jesus. Senhor Tiago, meu pastor, meu filho, Deus abençoe. Glória a Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fala comigo, gente. Quais têm sido as suas atitudes diante de Jesus o Cristo? O que é que você tem feito? O que é que você vai fazer diante de Jesus? Quais são as atitudes que você vai tomar? Faz sentido? Por favor, só escreve para mim. Faz sentido? Isso aqui, você está entendendo o que eu estou te falando? A chave de sabedoria bíblica que eu estou te entregando? E de repente, meu irmão, perdão aqui pelo que eu vou falar, a sua atitude está sendo igual a de Pilatos. Talvez você é o Pilatos que está ouvindo o que eu estou falando aqui. Você fala assim, não, mas pastor, ser crente é difícil, ser crente é complicado, ser cristão é doloroso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu anotei isso aqui, não há conquistas sem lutas, não há glórias sem batalhas, não tem como. Se você quer viver uma vida cristã, se você quer ter uma vida conforme aquilo que Cristo falou, a gente vai enfrentar as dificuldades, a gente vai passar por circunstâncias, a gente vai... É isso mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Diante de Jesus, se posicione. Se posicione, velho.
Poxa, eu tô cansado de ver gente que tem 10 anos na igreja, assim, e vai e parece que as coisas da vida dessa pessoa, assim, eu não vou falar de vida material nem nada não, porque isso não é o que está em questão aqui, mas eu quero dizer para você é que tem gente que parece que a idade dessa pessoa parece que não muda, parece que diante de Jesus ela fica parada, estagnada e não toma uma posição. Se posicione com Jesus. Eu não estou falando para você que você precisa se posicionar com uma igreja, eu não estou falando para você que você precisa se posicionar para um pastor, eu estou falando que diante de Jesus você precisa se posicionar com Ele. Faz uma oração para Jesus. Faz uma oração para Cristo aí, faz uma oração falando, Senhor, eu entrego verdadeiramente a minha vida, eu agora quero viver conforme a Tua palavra, eu agora quero viver conforme os Teus ensinos, eu agora quero praticar o que o Senhor tem me ensinado, eu vou ler, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ser Cristo, um pequeno cristinho melhor, né? Quando foram, deixa eu melhorar essa frase aqui para vocês entenderem, quando foram chamar o nome cristão pela primeira vez, era uma forma de chacota, de falar, lá vai os cristãos, que eram os pequenos cristinhos. Ou seja, é isso. Os cristãos são pequenos cristos, somos imitadores de Cristo. Nós queremos viver conforme Cristo. É pedir para que Jesus faça morada em mim, para que eu possa viver e falar e praticar as obras, aquilo que Ele falou. Ó, glória a Deus pela sua vida aí que você tem mandado aqui, gente, ó. Valéria colocou, faz muito sentido. Elaine colocou sim, faz um sentido muito forte. Fernanda colocou a mãozinha, Deus abençoe. O que eu quero falar com você aqui é porque você pode estar sendo igual Pilatos. E aí, deixa eu entrar aqui na segunda parte para a gente entender. Primeiro, Pilatos, você entendeu que Pilatos queria ser neutro? Eu não quero me envolver com esse Jesus. Eu sei quem ele é, eu sei que ele é inocente, eu sei o que eu devo fazer, mas não quero fazer, tá? Isso é o que Pilatos está fazendo. Só que a segunda atitude de Pilatos é qual? Eu vou jogar esse problema para outra pessoa, na cabeça de Pilatos. Eu vou jogar esse negócio, esse envolvimento, essa decisão que eu preciso tomar, eu vou colocar na mão de outra pessoa. Então, o que acontece? Pilatos faz a segunda atitude, que é a transferência de responsabilidade. A transferência de responsabilidade. E aí, isso acontece desde a queda do Éden. Desde a queda do Éden isso acontece. A transferência de responsabilidade é que quando o homem peca e o Senhor fala, Adão, quem te falou que você estava nu? Adão, você comeu da fruta. Adão, quando Deus fala assim com ele, quando Deus fala com Adão, presta muita atenção. A primeira conversa que Adão tem depois da queda é, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Adão pecou e não assume a sua responsabilidade pelo seu erro. Ele transfere a responsabilidade. É como se Adão tivesse falado, Senhor, eu fiz, mas não é culpa minha. A culpa é do Senhor e da mulher que o Senhor me deu. Melhor dizendo, é da mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa mulher aí, o Senhor e a mulher. Transfere a responsabilidade. Aí o Senhor, o Eterno, vira para a mulher e fala, Eva, você pecou, Eva. Por que você comeu do fruto? Aí a Eva vai transferir a responsabilidade dela. O que ela vai fazer? Ela vai transferir a responsabilidade dela falando assim, foi a serpente. A serpente. E aí, quando chega na serpente, a serpente não tem muito para onde jogar, né? Desde o começo, parece que o homem transfere, o ser humano transfere a sua responsabilidade para o outro. E aí, agora, presta bem atenção, diante de Jesus, Pilatos transfere a responsabilidade que ele tem que tomar, porque a decisão é uma decisão que Pilatos tem que tomar, e ele passa essa decisão para outros. Que outro, pastor? Ele passa uma decisão que deveria ser dele, na opinião dele, ele passa essa decisão para o povo. Ele passa uma decisão para a maioria. Então, eu vou falar, viu? Eu vou falar. Aí a gente transfere a decisão da nossa vida que nós temos que ter diante de Jesus, a decisão da nossa vida que nós temos que ter diante do Cristo, ao invés de nós tomarmos decisões próprias,
É uma decisão particular, individual sua. Ao invés de você tomar essa decisão, você transfere para o outro. Tem gente aqui que pode estar ouvindo isso aqui e está falando assim, mas minha mãe ora por mim. Mas minha mãe é crente, meu pai é crente. A decisão de se envolver com Jesus é pessoal, irmãos. A sua mãe, ela pode orar para você. Ou melhor, ela pode orar por você. Mas ela não pode orar para você. Ela não pode orar, fazer o seu papel da oração. A sua mãe, ela pode te apresentar para Jesus, mas ela não pode se relacionar com Jesus por você. Essa é uma decisão pessoal que você é que tem que tomar. Tá? E aí eu tô falando de mãe, de pai, de irmão, de marido. Não, mas meu marido vai na igreja, né? Mas minha esposa vai na igreja, né? Não. Mas a decisão de se relacionar com Jesus é sua. Para de transferir essa responsabilidade de que você tem, uma responsabilidade pessoal sua de se envolver com Jesus para o outro. Alguém pode orar, te apresentar para Jesus, mas não vai poder se relacionar com Jesus por você. Presta muito atenção nisso. Eu sei que talvez a mensagem, a live de hoje talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas talvez seja aquilo que o Senhor está precisando falar com você. Aquilo que o Senhor está precisando falar com a sua vida. Tem gente que transfere a responsabilidade de uma decisão pessoal para o que a maioria está fazendo. Porque se a maioria está fazendo, eu vou fazer também. Porque se a maioria está... A decisão de seguir Jesus não é pela que a maioria está fazendo. É uma decisão pessoal. O que é que eu estou fazendo? Acredito eu que a maioria que está aqui me ouvindo tem a mesma faixa etária que a gente. Tem a mesma faixa etária aqui. E deva ter ouvido da sua mãe. Toda mãe vem com aquele programa, né, que fala assim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, porque se fulano fazer isso, fulano pular, você vai pular. Toda mãe fala isso, né? E agora, para analisar que é realmente o que ela está falando é verdade. Não é porque todo mundo está fazendo alguma coisa, necessariamente você tem que fazer. Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco. E essa decisão não é uma decisão baseada no que a maioria faz. É uma decisão minha, particular. Não sei se isso aqui faz sentido para você, tá? Eu não sei se isso aqui faz sentido para você. Nossa decisão pessoal sobre o que fazer de Jesus deve ser com a base na sua opinião e não com a opinião dos outros, tá? E não com a opinião dos outros. Presta muita atenção. Já percebeu que tem muita gente que fica preocupada com a opinião do terceiro? Mas se eu falar de Jesus, o que é que vão achar? Se eu viver com Jesus, o que é que vão achar? O que a multidão vai achar de mim? O que as pessoas vão achar de mim? O que o outro vai achar de mim? O que alguém vai falar de mim? Isso, irmãos, é uma decisão tão pessoal. Filho e filha de Deus, o seu envolvimento com Jesus é uma decisão tão pessoal que a Bíblia diz que quando você for se relacionar com Ele, você deve entrar no seu quarto e fechar sua porta. Porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade com você. Um relacionamento de intimidade com você. Aquilo que a gente... E na verdade, a verdadeira intimidade é aquela que a gente constrói no particular. A verdadeira intimidade não é aquela que todo mundo vê, é aquela que praticamente ninguém sabe. Presta bem atenção. Você que é casado, você vai entender fatalmente isso. Aquilo que as pessoas veem você, sua esposa na rua, de mão dada, aquilo não é a sua intimidade. Aquilo é só simplesmente aquilo que as pessoas têm, a imagem pública que as pessoas têm de você. O seu relacionamento de verdade, ele é construído no secreto. São as conversas que ninguém ouve, que ninguém sabe. São as palavras que vocês falam.
essas relações que vocês têm que ninguém vê, essa que constrói a verdadeira intimidade. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que se constrói verdadeira intimidade e relacionamento com Deus. Aquilo que as pessoas veem a gente na igreja, aquilo que as pessoas veem a gente na rua, só será um reflexo daquilo que a gente constrói no particular, aquilo que a gente constrói no secreto. Qual tem sido a sua atitude diante de Jesus? Qual tem sido a sua atitude diante de Jesus? E aí, deixa eu te falar um negócio. Eu vou terminar a live hoje falando o seguinte. Pilatos tinha 3 vozes para ouvir. Pilatos tinha 3 tipos de vozes que ele podia dar ouvidos naquele momento. Pilatos podia dar ouvido a 3 tipos de vozes. Eu queria saber aí de você aí, se até aqui está fazendo sentido para a gente caminhar para entregar essa live aqui, entregar o que Deus colocou no nosso coração. Escreve aí, coloca uma chavinha aí, ó, se faz sentido aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está conversando. Coloca uma chavinha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar a chavinha aqui para a gente colocar. E aí eu vou finalizar aqui, eu vou finalizar a nossa live de hoje falando sobre os 3 tipos de vozes que Pilatos poderia ouvir. Os 3 tipos de vozes que Pilatos poderia ouvir. Tá? Meu sobrinho tá online, que glória a Deus, que benção. Deus abençoe, meu sobrinho. Deus abençoe, lindão. As 3 vozes que Pilatos poderia ouvir. Tá? A primeira voz que Pilatos poderia ouvir é a voz da sua própria consciência. Pilatos poderia ouvir a voz da sua própria consciência. O problema é que muitas vezes a nossa consciência, os nossos sentidos, as nossas informações, o nosso conhecimento pode ser enganoso. Pode ser enganoso. Vocês me perdoam aqui pelo que eu vou falar, mas constantemente a gente tem que ficar vendo informações sendo retificadas. Constantemente a gente tem que ficar vendo retratações. A gente tem vivido um tempo e um período que tem mostrado isso. Ninguém sabe muitas vezes de nada. Alguém afirma uma coisa hoje, amanhã aquele negócio já mudou completamente. Então, às vezes até as informações que nós adquirimos, até mesmo as informações que nós temos, às vezes elas podem estar sendo modificadas, podem estar sendo construídas. E a primeira voz que o próprio Pilatos poderia estar ouvindo era a voz da sua própria consciência. Mas às vezes, ouvir a nossa própria voz, a nossa própria consciência, não é bem o melhor caminho. Bom, Pilatos ouviu uma segunda voz. A segunda voz que Pilatos ouviu foi a voz do povo, a voz da maioria. Tá? É a voz de que se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Se tá todo mundo dizendo, eu vou dizer. E cuidado, deixa eu te falar um negócio aqui, tá? Você que tá aqui até o final da live, você que tá aqui até esse momento, eu vou te falar um negócio que tem mexido muito comigo. Cuidado com a voz da multidão. Cuidado com a voz da maioria. Cuidado, porque a mesma multidão, o mesmo povo, a mesma maioria que gritou Hosana para Jesus quando ele entrava em Jerusalém com aquele jumentinho, a mesma multidão que o saudava de alegria, é a mesma multidão que grita, crucifica, crucifica. Uma semana depois, a multidão que gritava Hosana agora grita crucifica. Cuidado quando a gente ouvir a voz da maioria achando que é isso que está acontecendo. Cuidado. Bom, pastor, se eu tenho que tomar cuidado ao ouvir a voz da minha consciência, da minha própria consciência, eu tenho que tomar cuidado. Se eu tenho que tomar cuidado ao ouvir a voz do povo, o que eu faço? Eu preciso ouvir a terceira voz, que é a voz de Deus. É a voz divina. Pastor, como que Pilatos ouviu a voz divina? Como é que foi que Pilatos ouviu a voz de Deus? Bom, por incrível que pareça, Deus tinha dado um sonho à esposa do Pilatos. E aí a terceira voz é a advertência divina que veio pelo sonho da esposa. A esposa do Pilatos
tinha falado, eu sonhei com esse homem, a esposa do Pilatos falou, sonhei com esse homem, ô Pilatos, esse homem inocente. Deus tinha dado um sonho para a esposa de Pilatos. E aqui, presta muita atenção, crente. Presta muita atenção, filho de Deus, presta muita atenção nisso aqui. Deus já tem falado com você, de uma forma ou de outras, por advertência, por sonhos, por parábolas, por situações, por circunstâncias. Deus sempre fala conosco como que a gente deve proceder, como que a gente deve agir. Ele sempre fala. Ele sempre fala. Pilatos poderia ter ouvido a voz da sua consciência, mas é um perigo. Pilatos poderia ter ouvido e ouviu a voz da maioria, do povo, que é um problema. O povo que gritou Hosana é o povo que grita crucifica. Mas Pilatos não ouviu a terceira voz, que era a advertência de Deus através da sua esposa. Presta atenção. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar circunstâncias, Deus pode usar louvores, Deus pode usar situações para falar com você. Mas tem um jeito fenomenal, infalível, como Deus fala, que é a sua palavra. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Ouça a voz de Deus. Eu sei que tem muita gente que não quer, que não aguenta, mas ouça a voz de Deus através da Bíblia. Aqui você vai aprender a identificar a voz de Deus. Através da palavra você começa a entender e a palavra trazer o filtro de como você saber identificar a voz do Eterno. Eu termino a live hoje te dizendo isso. Os Pilatos do nosso tempo não ouvem Jesus. Os Pilatos do nosso tempo não sabem, são neutros diante de Jesus. Os Pilatos do nosso tempo, eles são aqueles que eles se envolvem mais com a multidão do que com o próprio Jesus. Os Pilatos do nosso tempo, eles não escutam a voz divina através da vida e dos sinais, da vida de outras pessoas e dos sinais que Deus já tem nos entregue. Eu termino essa live te dizendo isso. Não sejam Pilatos. Pilatos, no final, ele faz um negócio que todo mundo conhece. Pilatos lava as mãos, mostrando que ele se isenta daquilo. Pilatos lava suas mãos, querendo se isentar, neutralizar, transferir responsabilidade, não ouvindo a voz de Deus, ele lava as mãos. Mas eu não preciso ser Pilatos, que lava as mãos. Mas eu preciso ser igual aquela mulher que lava os pés de Jesus e até enxuga, derruba tudo que tem diante de Jesus e até enxuga com nossos cabelos. É muito importante a gente se envolver com Jesus mais profundamente, mais intimamente se envolver com Jesus. Eu espero que a live de hoje tenha te abençoado. Vou te pedir um favor, você que entrou, tá? Deus abençoe meu sobrinho Luiz, Deus abençoe Elane, minha cunhada, Deus abençoe a Valéria, Deus abençoe o Cleitinho, Deus abençoe, chegou tarde hoje, Cleitinho, é verdade, né? É verdade, mas deu certo, Cleitinho, no final deu tudo certo. Gente, tome uma decisão pessoal diante de Jesus. Jesus está diante de você, constantemente, todos os dias, Jesus se revela a você. Tome uma atitude pessoal diante de Jesus. Não seja isento, não seja neutro, não vá pela voz da maioria do povo, mas tenha um relacionamento pessoal com Jesus, porque é isso que Ele quer e deseja de você. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero que tenha sido bênção, tá? E semana que vem, quinta-feira da semana que vem, a gente volta com mais chaves de sabedoria bíblica com a nossa live quinta, 6h30. Eu tô achando que o horário de 6h30 tá ficando muito difícil para muita gente e quem sabe se tiver uma demanda maior a gente sobe esse horário para mais tarde, coloca esse horário um pouco para mais tarde para o pessoal entrar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Fazer uma oração aqui por você. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um desses que aqui estão ouvindo a Tua palavra. Pai, cada um desses que aqui, Senhor, tem entendido que o Teu desejo, Pai, é que a gente se relacione contigo de forma profunda e pessoal. Senhor, é necessário estarmos na igreja congregando,
É necessário termos pessoas, é necessário, Senhor, porque o Senhor nos fez ser sociais, ser relacional. É necessário isso, Pai. Mas é mais necessário, Senhor, ter um relacionamento profundo contigo, Pai. Senhor, que eu não seja o Pilatos do nosso tempo. Que eu seja, Pai, aquele que se envolve contigo. Senhor, eu oro e libero uma bênção especial, uma bênção especial na vida de cada um dos teus filhos. Que nesse término de noite aqui, Senhor, até o momento que eles forem deitar, o Senhor venha visitá-los, envolvê-los e falar grandemente ao coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe e até quinta-feira que vem.